Olá, turminha, tudo bem? Nós vamos para a aula de matemática do Aprender Sempre, aula 6, as figuras geométricas e as construções. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos identificar regularidades nas contagens de faces, vértices e arestas de prismas. Caio e Vinícius observaram a construção da Estação da Luz e comentaram que podem associar parte delas às figuras geométricas que estudaram. Quais figuras geométricas você pode identificar na figura mostrada acima? Olha lá então, dá pra gente ver quadrados, retângulos e triângulos, né? Número 1. Converse com seus colegas e registre no espaço a seguir quais os nomes das figuras geométricas que você observa na imagem. Meu Deus, a Procamila já deu a resposta enquanto explicava. Agora é só ser espertinho e pegar aí, né? Vamos para a próxima? Então, olha lá. Ana Júlia, Tiago, Vinícius e Caio têm uma tarefa escolar para apresentar na segunda-feira e reuniram-se para resolver as questões em grupos. Eles precisam solucionar algumas questões envolvendo as figuras geométricas sólidas. Veja se você é capaz de resolvê-las. Vocês se lembram do que são faces, arestas e vértices de figuras sólidas? Vejam as imagens. Então, olha lá. O vértice é a pontinha de cada uma das figuras, né? São todas as pontinhas, são as uniões das linhas que formam a figura. As arestas são todas as linhas que formam as figuras, todas as linhas. Então, todas as linhas que você usar para construir vai contar como aresta. E face é cada um dos ladinhos. Então, pensando aí, ó, nessa primeira figura que nós temos, que é essa pirâmide de base quadrada, vértice tem um em cima e 4 embaixo, são as 4 pontinhas que tem embaixo. Então, tem um total de 5 vértices. A aresta tem 2 atrás, ó, a primeira vermelhinha, depois outra lá atrás, 2 na frente e 4 embaixo. Então, vamos lá, 2 atrás com 2 na frente são 4, mais 4 embaixo são 8 arestas. E faces, vamos contar aqui, vamos começar de baixo? Tem a parte de baixo que encosta no chão, depois a da frente, de um lado, do outro lado e a de trás, num total de 5 faces. Na figura do lado, nós temos um paralelogramo, e aí também está mostrando onde se encontra cada um desses elementos, né? A aresta é cada uma das linhas, o vértice é a pontinha e a face cada um dos lados. Sabendo dessas informações, considerem as ilustrações de prismas. Conte o número de faces, arestas e vértices e complete o quadro. Então, a nossa primeira figura é essa lilás e é um prisma de base triangular. A segunda, a laranjinha, o salmão, é um prisma de base quadrada. E por último, a figura verde é um prisma de base pentagonal. Sabendo disso, nós vamos preencher este quadro aqui. Então, olha lá, no quadro vai ter que ter as seguintes informações. O número de lados do polígono da base. Então, eu vou olhar aqui, ó. Por exemplo, base triangular. Quantos lados tem o triângulo? 3. O número de faces. Então, eu vou contar, ó. Tem 2 lá atrás, mais uma da frente. São 3. A de baixo, 4 e a de cima, 5. Número de vértices, eu tenho 1, 2, 3 em cima, mais 1, 2, 3 embaixo, num total de 6. E número de arestas, vamos contar. As que estão na vertical são 3, depois tem mais 3 que formam o triângulo de baixo, mais 3 que formam o triângulo de cima, num total de 9 arestas. E assim vocês vão fazer com o prisma de base quadrada, o prisma de base pentagonal e também vão imaginar aí como que fica a resposta para o prisma de base hexagonal. Lembrando que o prisma de base hexagonal, ele tem base de 6 lados, tá bom? Preenche bonitinho e manda para a Procamila. Continuando aqui a atividade. Observe os dados do quadro e responda às questões. Letra A.
Se compararmos a quantidade de lados da base do prisma e a quantidade de faces desse prisma, o que vocês podem perceber? Então, o que aconteceu aí se eu comparar, né, a informação da quantidade de faces com a quantidade de lados de base? E aí? Letra B. E quando comparamos a quantidade de lados da base do prisma e o seu número de vértices, o que podemos identificar? Qual a informação que vocês conseguem identificar? Letra C. Existe alguma relação entre a quantidade de lados da base do prisma e a quantidade de arestas desse prisma? Qual é a relação? Então, se eu comparar aí a quantidade de lados da base com a quantidade de arestas, o que eu consigo perceber? E por último, agora que você identificou algumas regularidades entre o número de lados do polígono da base e o número de faces de arestas e de vértices de um prisma, observe a figura abaixo e determine o número de faces, vértices e arestas deste prisma. Imagine um prisma cujas bases são decágonos, então elas têm 10 lados, ou seja, polígonos de 10 lados. Em seguida, determine o número de faces, vértices e arestas deste prisma. Então, ó, vou dar aqui uma diquinha. Vamos lá, então. O nome do polígono da base já foi falado aqui, que é um decágono. O número de lados, né, desse polígono é de 10. O número de faces, ele tem uma em cima, uma embaixo. Quantas tem de cada lado? Vai ter que contar todas. Colocar aqui. Não esquecendo a de cima e a de baixo. Número de vértices. Quantas pontinhas ele tem? Vai anotar aqui também. E número de arestas. Quantas linhas foram usadas para desenhar essa figura? Vai colocar aqui também e mandar uma foto bem bonita para a Pro, tá bom?